Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Agradecemos aos membros do Laboratório de Nanobiotecnologia e também do Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos e do Laboratório de Virologia de Insetos da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que atuam como membros e organizadores desse evento, e agradecemos também a todos aqueles que estão nos acompanhando via transmissão nessa que é uma sessão aberta deste que é o 9º simpósio do Elinano. Nesse momento, nós teremos, então, a mesa redonda intitulada Novas Ferramentas para a Disseminação da Ciência e que contará com 4 participantes que atuarão debatendo sobre esse tema cada vez mais em voga no meio acadêmico, no meio científico e tecnológico. Nesse momento, então, nós teremos a mim próprio, que sou Luciano Paulino, pesquisador na Embrapa e que foi criador do canal Nanoconexão e também o idealizador do primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Contaremos com a doutora Cíntia Bonato, que é cofundadora da startup Nanodivest, que também falará sobre um canal, além de uma coorganizadora no âmbito do primeiro Congresso Digital. Teremos ainda a participação da mestra Beatriz Carvalho, que é CEO de 2 startups que na mesa redonda de amanhã nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco melhor, e que também é a criadora do podcast Pode Mais. E também com a mestranda Victoria Badi, que atua e desenvolve mestrado em nanociência e nanobiotecnologia, e que é a criadora do Instagram Top Ciência, que ela vai falar um pouco também a respeito dessa iniciativa. Esses são as pessoas que vão estar atuando conosco nessa mesa redonda, tanto debatendo quanto esclarecendo eventuais perguntas e questões que venham a partir do público, tanto participante desse simpósio, quanto também o público que nos acompanha nessa transmissão. Nesse primeiro momento, então, para nós termos um primeiro contato com cada uma dessas iniciativas, eu pediria inicialmente que a Cíntia nos contasse um pouquinho sobre a mídia social que ela criou, particularmente em relação à startup, o porquê de ter um canal, para a gente tentar entender um pouquinho cada uma das mídias sociais que nós vamos ter aqui hoje. Sempre falando que todos aqueles que estiverem nos assistindo podem a qualquer momento enviar perguntas que a gente consegue estar moderando e transmitindo para os participantes dessa mesa redonda. Boa tarde, Luciano, Beatriz, Victoria. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. Então, o Luciano já me apresentou, eu sou a Cíntia, eu sou cofundadora da startup Nanodivest, também faço parte da equipe do time da TechSynapse. E com relação às mídias, né, digitais que a gente tem utilizado, a gente já vinha desde o início da startup fazendo algumas divulgações em algumas redes sociais, como LinkedIn, Instagram, Facebook. E mais recentemente também a gente deu início com a criação do nosso canal do YouTube, né, da Nanodivest no YouTube, onde a gente atuou junto na organização do primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Então, para aqueles que estão nos acompanhando agora, eles acompanharam durante o evento, todas as palestras, as transmissões foram feitas pelo canal da Nanodivest. Inclusive, aproveito também para informar mais uma vez que nós disponibilizamos recentemente quase todas as palestras no nosso canal, então quem não teve a oportunidade de acompanhar todo o evento pode fazer isso, e também fazer a divulgação, né, a indicação dos materiais. São palestras extremamente ricas, né, de conteúdo de altíssimo nível, acho que vale a pena reforçar isso mais uma vez. E foi a criação do canal, a possibilidade de fazer essa vinculação durante o evento, foi uma oportunidade bastante enriquecedora no que diz respeito ao cenário que a gente está atualmente e a possibilidade de levar novos temas, né, temáticas extremamente importantes dentro do cenário tanto acadêmico quanto tecnológico
por meio dessas mídias sociais, que é uma forma da gente aproximar um pouco as pessoas nesse contexto atual. Okay, muito obrigado, Cíntia. Agora a gente vai passar a palavra para a Beatriz. Você quer contar um pouquinho para a gente, Beatriz, do podcast Pode Mais? Quais as perspectivas que vocês têm com esse podcast? Claro, obrigada pelo convite, Luciano, e a comissão organizadora, né, do simpósio. Boa tarde a todos. O Pode Mais Podcast, a gente criou em meio ao período da pandemia, bem no início, né? A ideia surgiu entre março e abril, e aí a gente decidiu criar esse podcast como realmente uma ferramenta para divulgar a ciência, temas relacionados à ciência, e também, ao mesmo tempo, divulgar as nossas startups, né? O podcast, ele foi criado, né, pelas cofundadoras das outras startups, que eu vou falar mais amanhã. Então, na verdade, a intenção é trazer uma visão de duas cientistas relacionadas a diversos temas que a gente tem ouvido falar durante o nosso dia a dia, a nossa vivência, as notícias, até relacionadas à Covid. Então, é realmente trazer a ciência de forma descomplicada, simples, acessível, para que as pessoas possam entender, e com diversos temas, né? Então, toda semana a gente está trazendo temas diferentes, em que a gente conversa, tem uma conversa simples, descontraída, entre nós duas, e às vezes com convidados também especiais, especialistas, ou pessoas que atuam em determinada área relacionada ao tema. Ótimo, muito obrigado, Beatriz. E agora a gente vai passar a palavra para a Victória, que criou o Top Ciência, né, Victória? E você gostaria de contar um pouquinho para nós do que se trata, quais as perspectivas que você tem com ele? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Luciano. Bom, o Top Ciência, ele surgiu, na verdade, ele por enquanto é uma ideia, né? E ele surgiu agora, tem 2 semanas e meia. Justamente vai ser uma página no Instagram para tentar disseminar a ciência de forma mais didática, de forma simples e objetiva, e também com uma pegada mais de humor, né? Vai ser algo mais leve. E a ideia inicial era só divulgar nanociência, né? Mas aí eu pensei, poxa, não faz sentido eu criar uma página chamada Top Ciência e divulgar apenas nanotecnologia, nanociência. Então, o foco é abordar diversas ciências, seja biologia, biologia, todas as áreas, e conseguir, então, levar para o público de forma mais acessível, de forma mais didática, o que acontece nesse mundo tão incrível. Eu acho que é isso. Ótimo, muito obrigado, Victória. E eu próprio, contando um pouquinho para vocês da experiência com a mídia digital que nós criamos, há poucas semanas atrás nós criamos o canal do YouTube Nanoconexão, e cujo objetivo é conectar as pessoas que desenvolvem e atuam em nanotecnologia de uma maneira geral e que se mostraram muito ávidas por conhecimentos nessa área quando nós tivemos a oportunidade de organizar o primeiro CDNB. E a partir dali, nós acabamos percebendo a necessidade quase urgente de criar novos canais, novas possibilidades para tentar difundir esse conhecimento. E dentro do Nanoconexão, nós temos palestras que vão estar sendo ministradas, muitos ao vivo, na forma de lives, teremos mesas redondas, rodadas de negócios, como já tem várias ali à disposição das empresas e potenciais parceiros interessados. Teremos uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem atividades nessa área e também webinários que vão estar ocorrendo ao longo daqueles que efetivamente já estão inscritos e podem estar nos acompanhando aquilo que a gente tem gerado de conhecimento lá dentro, sobretudo em função dessa situação que nós vivemos atual
em função da pandemia, que as meninas mesmo já comentaram, onde você tem a necessidade de buscar novas formas de comunicar ciência, de comunicar sobre tecnologias, e que efetivamente precisam ter uma série de novas formas e estratégias para que essa difusão ocorra, já que nós não estamos em um momento que nos propicie ter atividades presenciais. E é com base nisso que eu acredito que cada um de nós aqui deve ter tido uma motivação, deve ter tido algo que nos levou a criar essas mídias, como a própria Victoria estava comentando. No caso de cada uma das mídias que estamos falando aqui, qual que foi a motivação de cada uma de vocês? Qual que foi a motivação sua, Beatriz, que você inclusive criou o Pode Mais antes mesmo do processo da pandemia, da situação que nós estamos vivendo no mundo hoje? O que a levou naquele momento a criar essa iniciativa? Então, a gente já tinha muito essa ideia de conseguir levar ciência, né, comunicar ciência. E a gente viu no podcast como uma plataforma, uma ferramenta de fazer isso. E a gente já tinha percebido que o número, né, de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo já vinha crescendo muito. Então, quando começou a pandemia, a gente quis colocar e testar essa nova ferramenta, né, essa nova plataforma, para fazer alguns testes, né, piloto, para ver se a gente ia ter um retorno legal das pessoas. E aí a gente juntou isso, essa ideia de fazer, de comunicar ciência, né, falar sobre ciência de forma simples e mais como uma conversa, né, e mais de forma humorada também. Então, e trazer pessoas do meio científico também para falar com a gente. E aí a gente quis testar isso durante a pandemia também, que já era uma tendência, né, de plataformas digitais. Então, essa foi a nossa grande motivação, que já existia, né, de comunicar ciência e fazer ciência de uma forma que a gente consiga alcançar as pessoas que estão fora do meio científico também, né. Muito obrigado, Beatriz. E no seu caso, Cíntia, que a iniciativa surgiu a partir da startup, né, e tem inclusive o nome dela própria. O que moveu esse canal, principalmente quando a gente pensa em um canal como o da Nano Divest, que quase que do dia para a noite saiu de 0 inscritos aos atuais 2.150 inscritos que essa iniciativa tem. Qual que é a importância disso, esse ativo então criado, e o quanto isso hoje vocês têm uma responsabilidade em relação à geração de conteúdo para todo esse público? Quando a gente começou a fazer as divulgações na mídia, né, até antes do canal, efetivamente do YouTube, eu vou chegar lá para a gente falar dele, a nossa ideia era justamente fazer a divulgação das tecnologias nas quais a gente está envolvido, né? Então, falando da tecnologia dos nanopigmentos, que é o que está no nosso site, então, nossas participações nos eventos, então a gente já tinha as outras redes com esse objetivo, assim, fazer a divulgação da startup, fazer a divulgação das tecnologias, das nossas parcerias. E com o evento, que possibilitou, então, e a gente fez a criação do nosso canal, e até um pouco antes no que você comentou, né, sobre a gente se reinventar e buscar novas alternativas para fazer essa divulgação. Um dos feedbacks que a gente teve, inclusive, durante o evento, né, o primeiro CDNB, e após a finalização dele, é que muitas pessoas achavam que um evento digital, como foi a nossa proposta inicial, não teria um alcance ou não teria o mesmo brilho, talvez, posso usar assim, que um evento presencial. E o feedback que a gente teve no fim das contas foi que as pessoas se surpreenderam positivamente com essa nova forma de fazer um evento, de fazer uma divulgação, tanto
científica, né, no que diz respeito às pesquisas mais acadêmicas, quanto no desenvolvimento de novas tecnologias. Foi um pouco do que a gente também trouxe durante o evento. E eu acho que isso foi muito positivo também. Então, a gente conseguiu fazer esse novo formato de divulgação por meio do canal do YouTube. Como você comentou, né, é o próprio nome do canal, é o nome da startup. E a ideia é a gente continuar fazendo esse tipo de divulgação, trazer novos conteúdos de disseminação, tanto voltado para a parte de tecnologias, né, novas tecnologias, quanto também de conhecimento científico. Muito obrigado, Cíntia. E, Victória, você tinha comentado um pouco da importância de difundir o conhecimento, né, em canais mais abertos, mais acessíveis ao público geral, né? E, sobretudo, quando a gente pensa na maneira nova de comunicar que a gente está conversando aqui hoje, o que é que você pensa e vê como diferencial ou benefícios que essa forma de comunicar tem em relação às outras formas de comunicar que a gente sabe que já existem, de comunicar ciência relacionados a artigos científicos ou apresentações de palestras em eventos ou pôsteres tradicionais? O que é que você pensa sobre isso dentro dessa perspectiva e principalmente levando na direção da mídia social que você criou? Então, eu acho que a mídia social ela é muito mais acessível, né? As pessoas elas conseguem, por meio da mídia social, ter a informação de forma mais rápida também, né? Então, ao invés da pessoa ir lá buscar um artigo em determinada revista, ela consegue ter aquele tipo de informação de forma muito mais didática, né? E de forma muito mais rápida. Então, eu creio que a mídia social, ela tem essa grande vantagem, né? E a pessoa ela consegue ter essa informação nas mãos, assim, em 2 ou 3 cliques, ela já consegue obter esse conhecimento. Então, eu acho que essa é a principal vantagem da utilização das mídias sociais para a divulgação da ciência. Entendi. Você vê algum prejuízo, Victória? Ou seja, você vê alguma perda expressiva em função dessa modalidade de comunicação? Olha, eu não vejo uma perda expressiva, não, porque, é claro, existem pessoas que não têm essas mídias sociais, mas podemos também, de acordo com o crescimento, haveria a possibilidade de divulgar também em outras plataformas. Então, eu não vejo como uma grande desvantagem ou uma perda significativa de público. Pelo contrário, eu acho que o mundo está evoluindo e essas mídias sociais, elas não se tornaram apenas mídias para divertimento, entretenimento. Eu acho que por meio das mídias sociais você consegue obter conhecimento, você consegue obter informações importantes, relevantes do dia a dia, e por aí vai. Então, eu não vejo a mídia social como algo irrelevante, assim. Eu considero as mídias sociais como uma ferramenta importante para a disseminação da ciência. Muito obrigado, Victória. E você comentou uma palavrinha mágica aí em relação às mídias digitais e como a gente tem que lidar com elas ou com quem a gente tem que lidar, que foi quando você mencionou a palavra público. E quando a gente pensa público, pensando aqui agora em todas essas mídias que a gente está conversando, tanto o Nanoconexão, o Nanodivest, o Pode Mais e o Top Ciência, certamente cada um de nós pensou num público-alvo de cada uma dessas mídias sociais. O público-alvo no Nanoconexão é realmente formado por pesquisadores, por estudantes, por pessoas que querem pela primeira vez até mesmo ter esse contato, essa introdução à nanotecnologia e que podem encontrar ali um fórum para entender um pouco mais do que se trata esse universo nano. Mas e as iniciativas de cada uma de vocês? No seu caso, Cíntia, qual que é o público-alvo da sua iniciativa, que é o próprio canal da startup? Então, quem vocês geralmente buscam atingir
enquanto público, quando fazendo veiculações nessa mídia? Então, Luciano, inicialmente as nossas divulgações, né, eram voltadas bem para a gente fazer uma divulgação da startup propriamente dita, né, em busca, muitas vezes, de parceiros, de clientes interessados na nossa tecnologia. Mostrar a tecnologia que está sendo desenvolvida, né, que a gente está evoluindo para o mundo. E com a criação do canal, e aí semelhante ao que você falou, hoje no YouTube a gente tem uma diversidade de público, né? Então, a gente tem o perfil de estudantes, a gente tem o perfil mais acadêmico, então tem o perfil também de potenciais interessados nas tecnologias. Eu acho que o próprio evento propiciou que a gente tivesse um público muito diversificado no que diz respeito ao interesse no canal, né? No que vai ser divulgado, no que vai ser apresentado. Ok, obrigado. Senti no seu caso, Beatriz, quando você pensou no Pode Mais, qual que foi a perspectiva de público? Esse público permaneceu o mesmo com o passar do tempo, ou ele está mudando aos poucos? Como é que está a sua percepção de público? O Pode Mais Podcast, ele é bem recente, né? A gente não tem muitos dados ainda sobre o perfil, mas o que a gente tem observado é que ele vai mudando realmente, ele é bem diversificado, a nossa intenção é realmente diversificar. Então, tem pessoas que não são de áreas relacionadas à ciência, e também ter estudantes, meio acadêmicos, cientistas, pesquisadores, profissionais. Então, está muito dinâmico o nosso público. E a gente tem visto, principalmente, quando a gente tem convidados, né, nos nossos episódios, geralmente aquele convidado ele traz consigo naquele episódio um público específico. Então, por exemplo, no nosso último episódio do sábado passado, era sobre atividade física e a Covid-19. E aí a gente observou um número crescente de pessoas que visualizaram no nosso canal do YouTube, ou então também escutaram em outras plataformas de podcast, e que o público mudou. E aí teve muito perfil de pessoas relacionadas à área de atividade física, seja na área acadêmica ou mesmo profissional. E até que a gente tem observado também a diversidade na faixa etária. Então, a gente tem alguns dados, por exemplo, do Spotify, por exemplo, que tem pessoas da faixa etária de 18 a 22 anos, tem a maioria, por exemplo, 44% são pessoas de 23 a 27, depois tem 33% na faixa etária de 28 a 34, tem 11% pessoas de 35 a 44 anos. Então, a gente tem visto, com o decorrer das publicações, né, dos episódios, que ele está realmente sendo bem dinâmico e ficando cada vez mais diversificado. Tá ótimo, obrigado, Beatriz. E você tocou num ponto bastante importante, que a partir do momento que você tem uma heterogeneidade de público, você acaba precisando também trabalhar com a linguagem de comunicação com esse público, que acaba não podendo ser a mesma. Porque você pode usar uma mídia social sendo literalmente um palhaço, ou você pode efetivamente usar a mídia social de uma maneira que, por vezes, pode ser tão técnica que ela acaba não atraindo tanto o público. E pensando nesse sentido, e comentando nesse cenário com a Victória, que ainda está naquele momento de buscar quem vai ser o seu público, né, Victória? Definir qual vai ser o seu público mais alto da sua mídia. Como é que você pensa essa questão da linguagem? Você chegou a comentar um pouquinho de falar de uma maneira mais descontraída. O que você está imaginando que vai ser mais atrativo, principalmente pensando nesse cenário que a Beatriz colocou,
que muitas vezes você tem uma grande heterogeneidade de perfis. Bom, sim, eu estou pensando nisso, mas o foco seria realmente tentar trazer uma linguagem acessível, mas não de uma forma que talvez o público de maior conhecimento não se interesse. Eu acho que existe uma forma de você conseguir passar o conhecimento científico de uma forma que consiga atender tanto o público leigo quanto o público não leigo, né? O público que tem mais conhecimento na área. Então, eu acho que é possível, sim, de uma forma leve, conseguir chamar a atenção dos dois públicos, né? Eu acho que é isso. Até porque eu vejo que muitos pesquisadores, muitas pessoas envolvidas nessa área, elas sempre tentam disseminar o conhecimento que elas têm, né? E uma plataforma, por exemplo, abordando diversos temas, até mesmo o tema que a pessoa desenvolve, o tema que a pessoa gera alguma pesquisa, ela pode acabar compartilhando, vendo que aquela mídia social consegue passar aquela informação de forma tão didática que acaba sendo um meio interessante de disseminação da ciência. Entendi, obrigado, Victoria. E no caso da Nanodiversity, Cíntia, a gente vê que num cenário cujo público é muito vasto, e pensando pelos perfis profissionais e de estudantes que se inscreveram e participaram do primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, nós tivemos quase 100 perfis profissionais diferentes participando. E esses são justamente os perfis que hoje são inscritos no canal de vocês. Como é que tem sido a questão que tem sido pensada, certamente, em relação à necessidade de adaptação a esses diferentes perfis que tanto a Beatriz quanto também a Victoria mencionaram? A gente, de fato, tem uma diversidade de perfis, tanto relacionado ao aspecto profissional, quanto à faixa etária, quanto como a Beatriz também comentou. Então, a gente tem essa variação. A linguagem utilizada, no caso, né, das palestras do CNB, elas mantiveram, de certa forma, um perfil que atendesse o perfil de um evento científico, né? Então, acho que agora a gente vai começar a trabalhar de uma forma que a gente consiga manter, né, o interesse dessas pessoas com relação à ciência, tecnologia, e trabalhar a linguagem de uma forma mais atrativa para tentar canalizar todos os tipos de perfis que a gente tem hoje no canal. Então, como você comentou, você parte para uma linguagem extremamente técnica, digamos assim, a gente pode não atingir algumas das pessoas que a gente tem hoje inscrita e que, de certa forma, estão ali porque esperam também ter mais conteúdos disponíveis, conhecer um pouco mais sobre determinadas temáticas. Então, acho que isso vai ser trabalhado também para que a gente consiga o engajamento com os diferentes perfis que a gente tem atualmente nas nossas mídias sociais. Ok, Cíntia, isso é bem interessante que você tem comentado, porque no canal Nanoconexão, do qual sou o criador, uma das estratégias encontradas para fazer esse marketing digital foi justamente diversificar as atividades dentro do canal, onde você tem desde palestras mais técnicas, passando por mesas redondas mais de debates, rodadas de negócios mais para tentar apresentar uma tecnologia, um produto, entrevistas para você ter um outro perfil de atendimento a público e muitas vezes, inclusive, com profissionais que não necessariamente já têm experiência em nanotecnologia, e o modelo de webinário, que também tem uma conotação um pouco diferente. Então, nesse canal, eu acabei encontrando como alternativa para atender a diferentes públicos, ter uma programação com diferentes tipos de atividades que acabam por atrair perfis e características diferentes. E pensando nisso, Beatriz, no caso da
da mídia social, do canal da mídia digital de vocês, do Pode Mais, como é que você tem vislumbrado esse cenário de, como você comentou, novas pessoas procurando de nichos, de perfis distintos? Como é que são as expectativas para expandir, então, esse canal, essa alternativa de comunicação para um grupo e um público cada vez maior? Eu acho que a nossa intenção é justamente continuar sempre passando, comunicando, falando sobre assuntos, temas científicos, mas de forma simples, para que cada vez mais um público maior possa compreender sobre o que a gente está falando e a gente alcançar esse público grande. E também, hoje a gente já está em 10 plataformas diferentes que você consegue ouvir o podcast, né? Então, desde o canal do YouTube até os aplicativos no celular e também aplicativos pelo próprio site, você consegue acessar pelo computador, então você consegue também acessar e ouvir o conteúdo em diversas plataformas, né? E também sempre trazer cada vez mais assuntos diversificados. Então, foram 4 episódios até agora, então a gente vai fazer ainda um mês que a gente está rodando esse projeto, né, o Pode Mais Podcast, e a gente falou desde de lançamento da NASA, que apareceu na televisão, todo mundo ficou sabendo, até extraterrestre, bioimpressão, e por último agora relacionando a atividade física com a Covid-19. Então a tendência é realmente a gente continuar falando sobre temas diversificados. Ok, obrigado, Beatriz. É interessante esse ponto que a Beatriz tocou conosco, porque começa a levar numa direção de que quando você diversifica bastante o escopo de abrangência daquilo que você comunica, acaba que você tem que ter métricas e formas de medir essa repercussão. E talvez, dentre as diversas mídias digitais que a gente está conversando com vocês aqui hoje, e das nossas experiências pessoais, aquele que foi mais tangível em relação a buscar qual era essa repercussão junto à audiência, tenha sido a nossa experiência com o primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Engenharia, onde mais de 1.000 respondentes, ou cerca de 1.000 respondentes ao nosso questionário da pesquisa de satisfação, mostrou indicadores da ordem de mais de 95% das pessoas indicando notas acima de 9 ou entre 9 e 10, o que nos deixou bastante felizes quanto à maneira, a estratégia, a forma de comunicar que a gente encontrou, né, Cíntia? E também os outros meninos que estão aqui presentes e que participaram conosco da comissão organizadora. Dentro desse cenário, Cíntia, como é que você vê formas eficazes de alguém adaptar o conteúdo com base na repercussão que ele está tendo sobre aquilo que ele está expondo, que ele está apresentando? Você vê nas ferramentas de medidas que cada uma dessas plataformas tem como sendo a melhor forma de obter esse feedback, já que muitas dessas mídias você não tem acesso direto ao seu cliente, digamos assim, a seu público, ou você acha que tem outras formas de você tentar medir esse impacto que está tendo a sua mídia social? Como você comentou, né, nós tivemos bastante feedback extremamente positivos em relação ao formato e a forma como o primeiro CDND ocorreu. A gente tem, claro, as métricas de acesso aos conteúdos, né? Isso é uma possibilidade, é uma forma da gente estar mensurando e avaliando o engajamento, né? Então, o engajamento dos materiais que estão sendo produzidos e estão sendo disponibilizados. Então, além de número de visualizações, permanência das pessoas, qual o tempo real que essas pessoas ficam ali assistindo a um vídeo,
ou ouvindo, no caso, Beatriz pode comentar também, ouvindo o conteúdo do podcast. Então, eu acho que a gente pode utilizar essas ferramentas, né, essas métricas, como termômetros avaliativos, né, de divulgação e engajamento dos conteúdos. Até em relação ao formato, comparativamente à linguagem utilizada, eu acho que isso tudo nos traz muitas respostas, né? No caso do primeiro CDNB, a gente optou também por utilizar o formulário, né, para ter feedback das pessoas que participaram. Então, foi uma forma de efetivamente a gente ter um contato indireto com as pessoas e saber realmente delas qual foi a visão, a experiência, os pontos positivos, os pontos negativos que o evento, de uma forma geral, aconteceu. E você, Beatriz, que a Cíntia comentou a respeito também da sua, quando você tem uma mídia digital na qual o conteúdo de áudio, digamos assim, é o principal alvo para tentar, ou a principal ferramenta, melhor até dizendo, para tentar atingir o público, como é que são os desafios, como é que você faz para captar esse cenário que Cíntia colocou, a atenção dessa pessoa para que ele efetivamente acompanhe, esteja ali contigo, sem que você perca o seu cliente, o seu público, ao longo do processo que ele começa a assistir? A gente pensou no início, quando a gente idealizou, né, o podcast, tanto no tempo de duração do podcast, né, porque hoje existem vários modelos de podcast, então tem podcast hoje que dura 2 horas, aí é um público muito específico. Tem podcast que dura 5 minutos, e aí tem formas de você produzir o áudio, né, o podcast. Então, tem pessoas, podcasts que são mais documentais, ou mais técnicos, ou mais descontraídos, ou são em forma de entrevista. Então, a gente pensou muito nisso, de acordo com o público que a gente queria atingir. Então, pensando num público que a gente queria mais diversificado, a gente decidiu por fazer episódios não tão longos, então que durassem cerca de 30 minutos, quando fosse uma conversa, uma discussão, né, sobre algum tema entre nós duas, eu e a doutora Liana, que é a outra criadora do podcast. E aí, quando fosse um episódio com algum convidado, ele poderia se estender um pouco mais, até 40 minutos, em média. Mas a gente sempre lembrando desse tempo e também da forma de levar o conteúdo, né? Para que ele não fosse tão técnico, né? E para que quem estivesse escutando, mesmo não sendo tão técnico, a gente consiga comunicar, falar sobre ciência de uma forma certa, mas também não sendo muito simplista, né? Excelente, Beatriz. Isso gira também em torno do que eu também percebi no Nanoconexão, onde rapidamente eu detectei que se nós usamos conteúdos mais assertivos e diretos para o seu público-alvo, no meu caso, quando estava fazendo a rodada de negócios, e percebi que se as soluções tecnológicas apresentadas fossem da ordem de 2,5 minutos, 3 minutos no máximo, elas acabavam detendo mais a atenção do público e trazendo até mesmo mais benefícios. Hoje nós temos no time parcerias que estão sendo já discutidas em prol de formalização de acordos de cooperação a partir do Nanoconexão. Em algumas poucas semanas, 2 semanas que ele está no ar, a gente já teve a oportunidade de ter desdobramentos a partir dali. E também agora, e nesse mesmo direção e sentido, a gente tem uma pergunta da plateia, da Lenine, que está perguntando o seguinte, e particularmente naquilo que você estava comentando, Beatriz, mas quais são os implicantes de aumentar a simplificação de comunicações científicas
ao grande público. Então, claro que isso pode acarretar em benefícios, mas também tem algumas possibilidades de trazer malefícios a esse processo, na medida em que pode, se for muito exagerado, também tornar muito lugar comum e efetivamente não perder o tecnicismo necessário nesse tipo de comunicação. Como é que você vislumbra esse ponto, já que você tocou nesse assunto, e depois também a Victoria, se gostaria de comentar a respeito, comentar também, já que ela está justamente nessa fase de perceber e detectar qual tipo de abordagem seria mais adequada para atingir o público. Esse é o grande desafio, né? De comunicar a ciência para um grande público, né? Mas sempre buscar, a nossa intenção, por exemplo, é não ser tão técnico para que as pessoas possam entender de forma geral, e aí existe um limite, né? Entre, por exemplo, se for muita palhaçada no podcast, a pessoa não vai levar tão a sério. Então, é saber dosar, falar o que é real, o que é certo relacionado ao ponto de vista científico, brincar com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia e realmente dar a real científica sem ser muito raso, superficial e tirar o foco científico do que a gente está querendo transmitir, né? Então, ser simples, mas não ser muito dúbio, né? Não ser muito paradoxal a nossa forma de comunicar. Excelente, Beatriz, que realmente é ser simples sem ser simplório, né? E isso realmente é fundamental na difusão do conhecimento. O que você pensa sobre isso, Victoria? Que você já está tentando arrumar uma maneira mais simples realmente de comunicar e é necessário com o seu público? O que você está pensando como estratégias? Eu concordo inteiramente com o que a Bia falou, né? A minha página no Instagram, eu não envolvo tempo, né? Eu acho que a ferramenta utilizada seria mais a visual. Então, eu penso em trabalhar com flyers, né? Com textos curtos, né? Para facilitar o entendimento da população e não ficar algo maçante. Então, seria... E também focar na parte visual, que eu acho que é o que eu considero mais importante, assim, para a página do Instagram. Acho interessante também trabalhar com enquetes, que eu acho que é uma forma de aproximar o público, né? Poxa, se a gente faz uma pergunta para ele responde, mas o que é isso? Eu acho que surge esse interesse da pessoa querer buscar e saber mais. Então, eu acho que seriam essas ferramentas mesmo que eu trabalharia para conseguir captar mais o público. É claro que, bom, é uma ideia ainda, né? Eu ainda não fiz nenhuma publicação, só criei a página mesmo. Eu vou sentindo conforme eu vou criar, né? Os flyers, eu já tenho alguns desenvolvidos, mas eu vou sentir a reação do público. Eu acho que eu consigo modificar algo, deixá-lo mais técnico ou não, com base no feedback que eu receber. Então, eu acho que isso vai sendo trabalhado aos poucos mesmo. Excelente, Victoria. Você tocou num ponto que é super crítico nesse momento, crítico não no sentido de crítica, mas sim de importante que se leve em consideração, que é a questão de captar esse público, de absorver esse público. Enquanto eu e Victoria, digamos assim, que somos as criancinhas do processo aqui ainda, começando a engatinhar e tentar conseguir um público progressivamente maior, eu ali buscando, e inscreva-se aí no canal Nanoconexão, cada vez mais um público que esteja interessado naquele conteúdo que a gente está gerando, mas estamos, provavelmente ela também, mas eu com certeza, abaixo das 100 pessoas ainda participando e acompanhando assiduamente a nossa mídia social. A gente tem casos como a de Cíntia, com mais de 2.000 pessoas que acompanham rotineiramente o canal, e Beatriz também, que certamente, se não milhares, tem várias centenas de pessoas acompanhando essa mídia social. E é nessa hora que tanto eu, né, Victoria, e você,
perguntamos para as duas o que a gente tem que fazer para atingir um número expressivo dessa maneira de seguidores ou de inscritos nas nossas mídiazinhas sociais ainda nascentes. Como é que vocês fizeram? Qual que é a fórmula mágica para que a gente consiga atingir todo esse público em tão curto espaço de tempo? Achei importante, Luciano, sua pergunta. Vou começar, Beatriz. Acho que a gente, pelo menos no cenário da Nona da Invest, a gente teve cenários extremamente distintos, né? Então, cada mídia social que a gente utiliza hoje, ela teve um crescente do número de seguidores distinto. E, sem dúvida, o que a gente tem maior número de seguidores hoje é o nosso canal do YouTube. E muito isso propiciado pela nossa atuação na organização do primeiro CDNB, né? Então, eu acho que uma coisa está estritamente ligada à outra. Então, a ocorrência do evento com o número de participantes, de inscritos que a gente tem hoje no canal, que tem aumentado no decorrer do tempo, desde que o evento ocorreu, inclusive. Então, eu acho que agora o foco é justamente continuar mantendo, né, o canal e propiciando novos conteúdos. E uma forma, acho que, de fazer isso e de trazer essas pessoas, né, que é o alvo, assim, digamos, das mídias em si, é a produção de novos conteúdos e o processo de divulgação. Então, fazer a divulgação até nas outras redes, eu acho que isso aumenta consideravelmente a abrangência e a visibilidade das iniciativas, né? Seja o podcast Pode Mais, da Beatriz, ou Nono Conexão. Eu acho que muito dos novos seguidores que a gente tem são em virtude dos processos de divulgação. E no que a Beatriz colocou também anteriormente, da disseminação entre as próprias pessoas, né? Que acabam indicando para outras, olha esse canal, assiste esse conteúdo que está disponível, estou te enviando o link. Eu acho que tem muito o boca a boca, digamos assim, de uma pessoa indicando para outra também. E isso vem dos conteúdos, né? Que são produzidos, são disponibilizados. Concordo com a Cíntia, é bem isso mesmo. Hoje a gente tem, como eu falei, né, bem recente. A gente não tem milhares, mas a gente tem centenas já de pessoas escutando, de visualizações, de plays, né? Por incrível que pareça, o nosso público hoje está mais no YouTube, porque a gente criou o canal do YouTube para justamente divulgar lá, porque é das plataformas que as pessoas mais utilizam. Depois vem Spotify e outras plataformas de podcast. Mas realmente a gente ainda não fez assim nenhuma estratégia de marketing maravilhosa para fazer e conseguir seguidores, né, milhares de seguidores. Mas o que a gente tem visto, por enquanto, que a gente não faz alguma estratégia mirabolante, é que realmente foi isso que a Cíntia falou, as pessoas indicando, compartilhando, a gente compartilha e as pessoas que escutam compartilhando, isso gera cada vez mais seguidores, pessoas escutando. E além disso, como a Cíntia falou também, tem grandes eventos, além da produção de conteúdo, né? Tem que ter conteúdo periodicamente, então todo sábado às 10 horas eles sabem que vai ter um novo episódio diferente, né? Sobre um assunto diferente. E além dessa produção de conteúdo, tem grandes eventos, como foi o caso do primeiro CDNB, né? Que já traz um grande público. Aí tem pessoas que utilizam estratégias, por exemplo, de sorteio. Então, são várias estratégias que você consegue se comunicar, ter um bate-papo, né, uma troca com as pessoas.
E isso gera cada vez mais interação entre você e o público e mais pessoas também divulgando o seu podcast, gerando mais seguidores, mais pessoas ouvindo, vendo conteúdo. Né? E só complementando também, a própria parceria de divulgação entre canais, né? Entre canais do YouTube, em outras mídias como Instagram, Facebook. Eu acho que isso também possibilita um crescente, assim, de benefício mútuo, né, integrado. É realmente um troca-troca. Por exemplo, que o nosso episódio até agora, que teve uma das maiores visualizações, foi justamente os que tiveram convidados. Então, os convidados têm um outro público deles, que aí compartilha, e aí eles vão, vêm, e aí trazem mais pessoas. Então, é essa troca mesmo. Excelente. Mas você viu, Victoria, que elas deram as dicas, mas a fórmula elas não quiseram nos passar, não, né? Simples assim. Inclusive, um depoimento do canal Nanodiversity, mas eu acho que a recíproca tem que ser verdadeira aí também, né, Cíntia, e também Beatriz, em relação aos canais. Mas, brincadeiras à parte, uma outra questão que tem surgido bastante nesses temas é em relação a como que vai ser no período após a pandemia. Então, a gente sabe que muitas dessas mídias, elas cresceram e agigantaram muito durante esse período de pandemia. Quais são as perspectivas de cada uma de vocês da durabilidade ou da existência desse tipo de canal, dessas mídias digitais que a gente está falando hoje, depois que passar a pandemia, e sim, ela vai passar? O que vocês acham? Porque, ao mesmo tempo que a pandemia se concretizou como oportunidade para o aparecimento e surgimento desse tipo de iniciativas, em meio aos inúmeros desafios que ela nos trouxe, ao mesmo tempo, muito já se tem pensado do que vai acontecer no pós-pandemia. Vocês acham que esse modelo vai vingar, que esse modelo veio para ficar? Vocês acham que existiria muito mais um modelo híbrido entre as ações presenciais e digitais? O que vocês pensam a respeito desse cenário? Eu acho que efetivamente que propiciou a gente fazer essas adequações, se reinventar mesmo no que diz respeito a essa disseminação e divulgação científica e tecnológica. Eu acho que após a pandemia, após a pandemia, quando o cenário mudar drasticamente, né, do que a gente está vivendo hoje, eu acho que a gente vai ter um cenário que vai favorecer um modelo misto dos dois formatos, né? Tanto presencial quanto o digital. A gente viu que com a experiência que a gente teve do primeiro CDNB, é possível sim você organizar e colocar em ação um grande evento, né? Como vários que a gente já participou ao longo da vida presencialmente. E eu acho que pode ser uma tendência, sim, unir esses dois modelos. Então, você continuar, acho que vão ser retomados os eventos presenciais, mas com a possibilidade também de você fazer isso e fazer uma transmissão do que está ocorrendo virtualmente. Então, essa é a minha opinião e eu acredito que pode ser uma tendência pós-pandemia. Eu concordo com a Cíntia. Eu acho que com essa pandemia a gente viu que realmente esse meio digital, né, as ferramentas digitais vieram para ficar. Então, antes a gente tinha era bem dividido, né? O offline do online. Tinha coisas que a gente fazia offline, tinha coisas que a gente fazia online. Eu acho que a tendência depois
da pandemia, né, nesse novo normal que todo mundo fala, né, que a gente vive falando, é realmente ter esse modelo híbrido que a Cíntia falou, né, cada vez mais presente. Então vai ter lives que ainda continuarão rolando, de artistas fazendo lives, vão ter palestras ainda que vão ser online, vão ter transmissões ao vivo de eventos presenciais, como a Cíntia falou. Então, eu realmente acho que vai ter essa mistura entre o mundo digital e o online e o offline, né? Eu concordo com o que a Cintia e a Bia falaram. Eu acho que haverá, sim, essa mistura entre o presencial e o virtual. Então, concordo plenamente com o que as duas abordaram. Isso é bastante interessante, que eu particularmente, inclusive, tenho uma dificuldade grande de separar esses dois universos já. Então, acho que eu já me sinto numa situação de imersão tal que a ação de fazer um evento em âmbito digital, para mim, está muito mais próximo, ou tão próximo quanto se estivesse fazendo algo presencial. A única diferença, e a Cíntia vai rir a respeito disso, é que para mim ainda gravar para uma câmera, olhando para uma tela de um computador, sem efetivamente estar vendo as pessoas, estar interagindo visualmente com as pessoas, como hoje a gente consegue aqui um pouco melhor numa mesa redonda, isso sim ainda se caracteriza como um desafio, você conseguir falar para uma câmera, para uma bolotinha que está ali na sua frente, ao invés de estar vendo as faces, entendendo as faces das pessoas, em prol de tentar, pelas expressões faciais, definir qual o próximo caminho, qual o próximo passo que você vai dar durante uma apresentação. Esse foi o cenário que a gente queria nessa primeira hora, relacionada ao aspecto de ter esse debate, essa discussão entre 4 pessoas que estão envolvidas e estão imersas nesse universo das mídias digitais, e agora a gente vai partir. Agradeço de antemão Beatriz, Cíntia e Victória por ter estado conosco nessa mesa redonda até aqui, e a gente vai abrir para as perguntas que estão já chegando, várias, da plateia, para a gente tentar, tanto dos que estão assistindo a nossa transmissão, quanto os que estão aqui dentro dessa sala, para a gente tentar ver quais são as questões e, efetivamente, tentar responder a essas questões. A primeira veio em função de uma pessoa que está assistindo a nossa transmissão. Eu peço, inclusive, que vocês, quando possível, além do nome de vocês, mande também a instituição a qual vocês são ligados. Foi a Raíssa Zeidan, que efetivamente nos deu os parabéns pelas iniciativas para a disseminação das áreas de atuação e startups, possibilitando uma maior interação entre profissionais, estudantes e pesquisadores, mesmo frente às dificuldades do cenário atual. E aí ela colocou que, assim, que minha pergunta é se há uma motivação por parte dos organizadores e palestrantes do Congresso, ela está se referindo ao primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, em elaborar e divulgar cursos e capacitações e atualizações de maneira digital, online. Você quer começar falando, Cíntia? Depois eu complemento um pouco a esse respeito. Assim, do nosso lado, Raíssa, a gente tem sim muito interesse de cada vez mais difundir conhecimento das mesmas formas que ocorreram no primeiro CDNB, algo que, claro, precisa ser compreendido também, nossa grande plateia, nosso público, também tem que entender o aspecto de que nós não somos, digamos assim, uma instituição ou uma empresa que atua exclusivamente na apresentação ou disponibilização de cursos, como a gente tem vários casos que hoje pessoas já se profissionalizaram e criaram empresas apenas voltadas para a apresentação de congressos, cursos, simpósios. Nós somos, na realidade, um laboratório de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, que teve um entendimento de que também tinha que ter uma participação e atuação na difusão de conhecimento. Então, uma geração contínua de conteúdo, quase que diária, efetivamente não faz parte, claro, do foco da nossa instituição. E, claro, existem várias instituições de ensino que estão cada vez mais gerando esses conteúdos e atuando nessas situações. E, no nosso caso, continuaremos fazendo, mas em situações pontuais, em situações de congressos, de simpósios,
de mesas redondas, entrevistas, palestras, já que esse não é o objetivo principal que gira em torno do nosso laboratório. O que você tem algum comentário também, Cíntia? Eu ia até comentar isso. No âmbito do primeiro CDNB, né? Acho que o formato e o formato de congresso, ele propicia que a gente elabore, né, e traga pessoas para atuarem nesse sentido de realizar minicursos. Então, são cursos rápidos, direcionados para uma temática específica, o que acaba não sendo possível a disponibilização de cursos assim numa frequência e que seja plausível, no sentido de que a gente atua em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, o foco principal também não é fazer cursos continuados nessa perspectiva. Eu acho que o próprio evento, assim como o segundo CDNB, né, que a gente já comentou que vai ocorrer, o espaço do congresso em si, ele acaba propiciando isso, o que é bastante construtivo, né, e no sentido de informar e abordar assuntos específicos numa profundidade um pouco maior do que são oferecidos, por exemplo, nas palestras, que são temas em que são trabalhados normalmente em diferentes aspectos. Só para vocês verem a importância do merchan, pessoal, só um parêntese, acabou de pular aqui uma janelinha dizendo que temos mais um inscrito no nosso canal. A Melina acabou de se inscrever. Valeu aí, Melina, está nos assistindo e se inscreveu no nosso canal Nanoconexão. A própria Raíssa continuou no comentário que ela havia feito, que o primeiro CDNB e os minicursos oferecidos pelo evento digital inspiraram e motivaram pessoas a engajar na área e buscar mais informações a respeito do assunto. Acredito que, se possível, a continuidade e estímulo a aumentar a acessibilidade a esses conteúdos, através de cursos e minicursos, possa também auxiliar na disseminação da ciência e propiciar uma maior adesão dos estudantes. A gente concorda plenamente, Raíssa. A gente hoje tem inúmeros estudantes que trabalham, atuam conosco no nosso time em função de terem assistido divulgações ou palestras que a gente apresentou, e a gente assina embaixo quanto à importância dessa difusão para a gente conseguir progressivamente atrair mais pessoas, atrair um público que esteja motivado a conhecer e aprender um pouco mais desse universo, não só da nanotecnologia e bioengenharia, mas desse universo que gira em torno da ciência de uma maneira geral. Agora a gente tem aqui, são comentários, tem um comentário do Lúcio Araújo, que é doutorando no nosso time e também atuou na nossa comissão organizadora durante o primeiro CDNB, que está dando os parabéns para todos e que o debate foi muito legal. E a Cíntia embaixo, que também está aqui, já respondeu, só para vocês verem como é rápida essa questão de mídia social, ela já respondeu ali embaixo o bate-papo, agradecendo ao Lúcio. Mais alguma questão, pessoal? E, sobretudo, isso que eu comentei, é muito importante essa questão da agilidade, onde a agilidade em relação a mídias sociais é algo crucial para que, efetivamente, você consiga êxito no que diz respeito à comunicação científica nessa modalidade. Estamos à disposição para novas perguntas. Cíntia, pode falar. Não, só ia complementar que nem sempre é fácil manter essa agilidade, né? Não é sempre assim, dependendo da demanda, e a gente viu isso muito na organização do congresso, antes, durante e após. Então, após o evento, durante uns 15 dias, foram milhares de e-mails chegando e tem que manter essa agilidade. Claro que quando a gente fala na organização do evento e também nessa disseminação, teve toda uma equipe, né, trabalhando arduamente
dia e noite para manter as coisas no ritmo, nessa agilidade mencionada pelo Luciano. Mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Tanto do pessoal que está assistindo a transmissão, quanto também aqui na sala. Se alguém quiser comentar com o microfone também, sinta-se absolutamente à vontade de quem está aqui na sala. Não? A gente está aguardando mais alguns instantes, que alguém pode estar digitando. Dá tempo de fazer o merchan, Luciano? Por favor, essa é a hora. Então, gente, nós estamos precisando de seguidores. Apesar de termos centenas de visualizações e plays, vocês podem nos acompanhar e seguir em 10 plataformas digitais, na sua plataforma de podcast favorita e no nosso canal do YouTube. Quando você segue a gente, acompanha e fica inscrito nos nossos canais, o YouTube, por exemplo, entende que é um conteúdo legal, importante e relevante. E aí você ajuda a gente. É só seguir, ó. Pode Mais Podcast, tem no Instagram, tudo junto, por extenso. E também é só procurar no YouTube, por exemplo, por Pode Mais Podcast também, com maisinho, ou então por extenso, Pode Mais por extenso. É isso aí. Excelente. Valeu, Beatriz. Com certeza esse é o fórum e o momento para fazer o merchan, sim. Victória, vamos te dar a oportunidade de fazer o seu merchan, porque você está precisando enriquecer a sua mídia social também, a sua mídia digital Top Ciência. Gente, então, eu ainda não tenho nenhuma publicação. Mas, assim, se vocês quiserem dar o help, assim, sabe? Vá lá no Instagram, digita Top Ciência e segue que daqui a algum tempo a gente já vai ter publicação. E só complementando, eu recomendo o podcast da Bia, são conteúdos muito interessantes. Tem uma pegada leve, uma pegada divertida e sempre com esse objetivo de disseminar a ciência. Eu já havia dado os parabéns, mas reforço que realmente é um conteúdo muito interessante. Agora faz isso, merchan, Luciano. Com certeza, a gente precisa aqui também, Victória. E no sentido do Nanoconexão, é apenas uma brincadeira, ele é muito recente, então não dava para ter um público tão grande, tão número grande de inscritos, apesar de que basta se apertar lá no botãozinho, inscrever, depois de entrar em Nanoconexão do canal do YouTube e apertar o sininho, que aí você receberá todas as comunicações relacionadas a ele. Mas tirando o merchan à parte, que eu tentei fazer de maneira mais escondida aqui, efetivamente, ou não tão escondida, efetivamente você tem a possibilidade de comunicar em mídias dessa forma, onde aqueles 2.000 e poucos inscritos lá da Cíntia, já provocando ela um pouco, efetivamente, Cíntia, na minha palestra, 3.700 pessoas assistiram durante o primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Hoje já são mais de 4.000 visualizadores, então ao menos uma parcelinha lá do seu público de mais de 2.000 inscritos são, felizmente, também devidos à minha presença lá, então agradeço também pela oportunidade lá de a gente ter difundido conhecimento, onde ao mesmo tempo nós termos tido a oportunidade de 3.700 pessoas, entendam isso, como tendo no Brasil centenas de municípios que têm menos de 3.700 pessoas habitando aquele município, e você tendo um único momento, numa palestra de 40 minutos, 3.700 pessoas assistindo simultaneamente. Isso é algo realmente bastante impactante, algo que não se atinge com outras formas de divulgar ciência, né, Cíntia? Pode fazer o seu merchan também e aumentar o seu número de inscritos. Acho que, sem dúvida, Luciano, acho que o formato que a gente escolheu, né, e idealizou para o evento favoreceu isso, e é muito gratificante ver, na verdade, o alcance que todas as palestras tiveram, né? Então, a gente teve, em média, a gente colocar assim, cada palestra no dia da exibição no evento, cerca de 2.400 visualizações, o que é extremamente alto o número de visualizações, né?
na estreia e no dia. E, sem dúvida nenhuma, é uma plataforma e é uma forma de divulgação extremamente útil e válida no sentido de alcançar e levar, né, conteúdo de norte a sul, leste a oeste, digamos assim. E, sem dúvida, a gente conseguiu isso graças a conteúdos extremamente muito bem trabalhados e estruturados, né? Contando, claro, com a sua palestra, que é uma das que tiveram o maior número de visualizações, e também a sua divulgação lá na sua página do pessoal do LinkedIn, como também dos vários outros palestrantes que aceitaram participar do evento e participaram com a gente. Então, com relação também aos minicursos, né, que foram comentados, os minicursos também têm está tendo uma visibilidade bem grande, está atingindo um público expressivo. E quem não teve a oportunidade de acompanhar o evento, as palestras estão lá disponíveis, os minicursos. Conheçam também o minicurso do bonsai, né? Eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muito em vários aspectos. Também está disponível lá no canal. E sigam a gente nas redes, que logo a gente vai trazer novos conteúdos. Isso mesmo, Cíntia, e é bastante interessante esse aspecto que a Cíntia tocou, pessoal, particularmente em relação a mim, porque em alguns momentos é muito importante que nós também cuidemos do nosso próprio marketing pessoal nas mídias sociais, quando a gente faz a comunicação digital daquilo que a gente faz. E hoje eu tenho, em termos de seguidores, efetivamente, de pessoas às quais sou conectado em algumas dessas mídias sociais, em particular ao LinkedIn, de mais de 20 mil pessoas conectadas que têm relação direta profissional com áreas nas quais a gente atua. Isso acaba criando esse ambiente para que propicie um alcance muito grande em relação a você ter uma maior facilidade de comunicar a um público vasto nas mídias sociais. Então, isso realmente que ela tocou é um ponto importante que a gente deve considerar. A gente tem mais algumas perguntas aqui, temos uma colocação primeiro e depois pergunta da Lívia. A Lívia parabeniza a todos pela iniciativa, a gente agradece, Lívia, e ela gostaria de saber de nós qual é a estratégia para a escolha dos temas para as publicações nos canais de ciência que a gente está desenvolvendo. No nosso caso, do Pode Mais Podcast, tem duas formas, né? Às vezes nossas ideias mesmo, criatividade. A Liana é muito criativa nos temas, ela sempre chega com um tema novo para a gente, sugerindo para a gente falar. Outra estratégia é falar sobre realmente o que está falando, esse é um dos nossos objetivos, falar sobre o que a gente está escutando, né? Está na mídia. Por exemplo, o que a gente está passando relacionado à Covid. Então, já para a produção de conteúdo, por exemplo, para podcast, geralmente falam que tem pautas quentes e pautas frias, né? Pautas frias são aquilo que não está acontecendo no momento, mas é um assunto que você tem interesse de comunicar, por exemplo, de produzir conteúdo. E pauta quente é aquilo que está todo mundo falando, tem alguma coisa a ver com o momento que a gente está passando, tá rolando na mídia, e aí você aproveita para falar sobre aquilo, já que todo mundo quer saber sobre aquilo, né? Então, na verdade, a gente usa, não tem uma estratégia, uma receita de bolo, né? A gente sempre está vendo alguma coisa que a gente acha interessante para falar no podcast relacionado à ciência, a gente já inclui nos nossos temas para a gravação. E também temas que a gente acha interessante, relevante, que estão acontecendo, a gente também traz para falar também. Bom, no caso do Nanoconexão, Lívia, o que a gente tem feito, ou eu particularmente tenho feito, é detectar aqueles temas que a gente já apresentou em palestras,
ou a que apresentou em eventos e que percebeu uma maior aceitação do público. Estou começando a gravar pequenos vídeos em relação a eles. Um deles foi o de nanoalimentos, na semana passada, onde a gente acaba buscando formas de comunicar sobre esses temas nos quais a gente atua. Nesse momento, a gente está numa fase ainda de programar uma série das outras atividades, já tem pelo menos 3 ou 4 pessoas convidadas para atuar e estar conosco em processos que envolvam entrevistas ou mesas redondas, para a gente tentar conectar essas diferentes situações ou possibilidades em relação à forma de divulgar a ciência, de disseminar a ciência. Cíntia ou Victoria, tem algum comentário a mais sobre esse ponto da Lívia? Não, acho que é exatamente o que vocês falaram mesmo. Eu acho que abordar temas atuais, né, e temas relevantes, sempre, eu acho que temas atuais sempre chamam. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a Raíssa, que já está seguindo o Top Ciência. Muito obrigada. Mais uma seguidora aí. Obrigada, e é isso mesmo. Nesse contexto também, eu acho que a gente está preparando o conteúdo, uma lista, né, de temas para serem abordados, acho que visando sempre a importância do conteúdo, né, e do tema que vai ser trabalhado no contexto mais amplo possível. E a gente também está focado muito no cenário de tentar abordar temas que geram dúvidas gerais em algumas pessoas, como determinadas coisas podem funcionar ou não. Por exemplo, os processos de pesquisa aplicada, como isso funciona, como são essas interações, parcerias público-privado. Então, acho que são temas relevantes de serem também tratados, além dos temas atuais, né? Os temas atuais, muitas vezes eles são tratados por vários canais, várias mídias diferentes, então acho que é o momento certo de você também trabalhar esses temas atuais no próprio canal, né, nas suas próprias mídias, para também não se tornar uma coisa repetitiva, né? É um conteúdo que todo mundo está falando, vamos falar também, mas realmente você tem um objetivo em trabalhar aquele conteúdo naquele momento? Ou vai ser só mais um canal ou mais uma mídia que vai estar abordando aquela temática? Eu acho que é você procurar também formas diferentes e atrativas de você abordar determinados conteúdos. Acho que é isso. Mesmo, Cíntia. A Raíssa enviou uma outra pergunta. Ela falou: em se tratando da excepcionalidade do momento, percebo que muitos reclamam do ensino à distância, mas acredito que a diferença já é na forma de passar os conteúdos de forma a deixar a experiência o mais próxima possível do presencial, o que o primeiro CDNB fez com maestria. Contudo, também entendo que há certas atividades que o ensino à distância somente não bastaria para a assimilação de conteúdos, como, por exemplo, aulas práticas e estágios, e que o modelo híbrido presencial e online surge como uma boa alternativa para a questão, penso eu, ela colocou. Mas aí ela pergunta para nós qual é a percepção dos palestrantes nesse sentido. Começando a te responder então, Raíssa, basicamente, eu também tenho entendimento de que o modelo híbrido, como sinalizei anteriormente, é aquele que faz mais sentido do ponto de vista futuro. Então, eu acho que ele terá uma longevidade muito grande, ou terá realmente longevidade no período pós-pandemia, mas até mesmo situações relacionadas a aulas práticas, como você colocou, a estágios até não, mas aulas práticas, há possibilidade de geração de conteúdos para aulas práticas. E um exemplo disso é o que talvez a própria Cíntia vai mencionar, em relação ao kit educacional que está em desenvolvimento pelo time deles na Nanodiversity, voltado para trazer conteúdos em nanotecnologia dentro desse kit que está em fase de validação, né, Cíntia? E que poderia ser transmitido numa mídia digital, o conhecimento. E até num contexto mais geral, né, hoje em dia a gente está no momento, novamente, né,
está propiciando muito o ensino à distância, de certa forma, mas vale a gente lembrar também que o ensino à distância ele já vem de muitos anos. Talvez ele nunca tenha, nos últimos anos, ele tem tido uma maior popularização, mas desde os anos 2000, a gente já começava a ver cursos à distância surgindo, e eu acho que talvez agora vai propiciar até uma nova visão, né, em relação a alguns tipos de temática e cursos que podem ser ministrados totalmente à distância. E outros, como aí é uma visão particular minha, eu acho que tem algumas coisas que é impossível você desvincular um pouco realmente da prática, mas é possível você fazer conteúdo demonstrativo em alguns aspectos extremamente válidos e talvez até com uma abordagem diferenciada e um conteúdo maior, que se fosse uma demonstração, por exemplo, feita ao vivo, né? Então, eu acho que isso também está fazendo com que ocorra uma inovação na forma de ministrar essas aulas, né? Mostrar esses conteúdos e fazer aulas demonstrativas, por exemplo, que é o caso que o Luciano comentou, que pode ser feito com o kit para produção de nanopartículas, né? Então, a gente também faz essa diferenciação. O que vai ser uma aula demonstrativa num curso ou uma aula prática efetiva? Então, mesmo no presencial, a gente tem essas duas modalidades muito bem definidas. E eu acredito, sim, que muitos dos cursos, eles vão poder ser estruturados de forma a favorecer essa forma híbrida, né? O que já ocorre em vários cursos que nós vemos hoje. Beatriz ou Victória, querem comentar mais alguma coisa sobre a colocação da raiz? Não, eu concordo com o que vocês falaram, né? Que a gente já vinha comentando sobre esse modelo híbrido que provavelmente seja o futuro pós-pandemia. E como a Cíntia falou, né? Já existia cursos que não presenciais, né? À distância e também com um modelo mais ou menos híbrido, semipresenciais, por exemplo. Mas eu acho que realmente a tendência vai ser não só a forma, né, de ver o modelo à distância, como também a gente conseguir produzir conteúdo e novas formas de ensinar de forma complementar, utilizando a internet, o meio digital. Então, vai ter o curso presencial, mas também você vai ter um complemento online, né? Seja com vídeos, demonstrações, outros tipos de interação online. Excelente, Beatriz. Emendando nesse cenário, Victória, conta um pouquinho para a gente de qual foi a sua experiência quando você gerou gibis de nanotecnologia, vários exemplares, vários volumes, até melhor dizendo, e o que foi a sua experiência, como é que você sentiu a necessidade de usar uma forma de comunicação onde nanotecnologia podia ser apresentada para crianças, antes mesmo da iniciativa que você tem hoje do Top Ciência, você se envolveu nesse cenário no semestre passado, no ano passado. Como é que você sentiu sobre isso? O que você teria a contar para o pessoal sobre usar gibis para ensinar ciência, para ensinar nanotecnologia? Pronto. Olha, eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante, né, essa abordagem, na verdade, do Top Ciência, eu acho que nasceu mais por conta dessa proposta de formular gibis, né, no meu estágio em docência, realizado no semestre passado. Eu acho que foi uma forma bem diferente e criativa, né, tentar conseguir disseminar a ciência de uma forma simples e de uma forma lúdica. Até porque crianças, né, nanotecnologia, querendo ou não, envolve alguns aspectos muito tecnológicos.
E eu acho que a principal dificuldade foi tentar trazer isso para uma linguagem mais simples, né? E eu acho que eu encontrei essa forma de falar um pouco da nanotecnologia por meio de ilustrações, mostrando que a nanotecnologia não é algo de outro mundo, que ela já é, e por meio de ilustrações. Eu acho que eu consegui passar um pouco isso, sabe? Eu venho de escola pública, tive contato mais com a nanotecnologia na graduação. Eu nem sabia o que era nanotecnologia. Então, tentar encontrar essas plataformas, né, esses meios para conseguir disseminar a nanotecnologia, eu acho super importante. E conseguir trazer esses temas já para o pessoal do ensino médio, que são temas, por exemplo, que nunca foram abordados eu estudava na escola pública, então eu fui conhecer de fato que é nanotecnologia no meu estágio no último semestre da graduação, né? Então eu acho que existem várias formas de a gente pensar e conseguir levar a ciência, né? Fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por isso. Então eu acho que é muito bacana desenvolver esses nanogibis. Eu acho que teve uma repercussão muito boa. Excelente, Victoria. É um compromisso mesmo nós, enquanto cientistas, de fato fazer essa difusão para crianças, para adolescentes, em prol de formar novas gerações de cientistas daqui a alguns anos. Temos ainda algumas colocações, uma é da doutora Marlinda, parabéns pela mesa redonda, excelente, a gente que agradece muito, Marlinda, pela sua presença, por estar aqui conosco e pelo comentário, e certamente a gente tentou trazer da maneira mais clara e transparente algumas dessas iniciativas que a gente tem desenvolvido relacionadas à comunicação digital. Temos também uma colocação da doutora Vera, parabéns pela iniciativa e sucesso a todos. Agradecemos a ti, Vera, pela colocação, muito obrigado mesmo. E eu, pelo menos, não estou vendo outras perguntas ou outros comentários. Você vê algum daí? Cíntia, Beatriz, Victoria? Não, acho que Não. Acho que não, né? Uhum. Tá bom. Então, caso não tenhamos mais colocações, eu novamente agradeço, em nome da comissão organizadora desse 9º simpósio do Elinano, pela oportunidade de termos tido essa mesa redonda. Agradeço muito a Beatriz por ter trazido para nós as experiências que ela já tem tido. Agradeço bastante a Cíntia por ter estado aqui conosco nessa mesa redonda e também agradeço a Victoria, que além de ter atuado nessa mesa redonda aqui conosco, nesse semestre, é a coordenadora da comissão organizadora do nosso 9º simpósio do Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que mais uma vez ocorre em conjunto com o simpósio do Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos, o qual está também na sua já 5ª edição. Não sei se vocês têm mais algum comentário, senão a gente encerra por aqui essa sessão que está tanto sendo transmitida pela primeira vez dentro de todas essas realizações que nós já fizemos no simpósio, e também agradecer a todos os que estiveram presentes conosco, tanto aqui participando do simpósio, quanto também assistindo a essa mesa redonda. Só agradecer pela oportunidade de participar aqui da mesa redonda com vocês, para falar sobre um assunto tão importante para a ciência, né? Disseminação da ciência em diversas plataformas, ferramentas. E agradecer pela atenção de todos, participação. E sigam o Pode Mais Podcast. Gostaria de agradecer novamente, Luciano, Victoria, pelo convite, né, de participar da mesa redonda. O Elinano tem sido um grande parceiro, né, tanto da TechSynapse quanto da NanoDivest. É sempre uma satisfação poder participar do simpósio, né, que ocorre semestralmente. E deixar aqui
os meus agradecimentos a todos que estiveram com a gente, né, durante a mesa redonda, o pessoal do grupo, as pessoas que estão nos assistindo. E é isso. Obrigada. Victória. Obrigado, Cíntia. Victória. Desculpa, eu tive alguns problemas na internet, se vocês tenham me ouvido, né? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da comissão, agradeço a Ana Paulino, a Cíntia Bonato e a Beatriz Vale, por terem aceito o convite, né, para participar dessa mesa redonda. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, agradeço a todos os pesquisadores que enviaram seus resumos e suas apresentações. Então, em nome da comissão organizadora, nosso muito obrigado. E é isso, gente. Ok, obrigado, Victória. E eu quero também aproveitar esse momento, pessoal, para convidá-los a amanhã, nesse mesmo horário, às 15 horas, também estarem presentes e participarem da nossa segunda mesa redonda nesse simpósio, e que será intitulada Perspectivas para o Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no pós-pandemia, onde nós teremos a participação minha própria, enquanto mediador e moderador, da doutora Vera Poleiras, que atua na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, no Laboratório de Prospecção de Compostos Bioativos, do Dr. Paulo Milreu, que é pesquisador e também diretor de Tecnologia e Inovação da empresa TechSynapse, cofundador da NanoDivest, e novamente conosco aqui a Beatriz, que é cofundadora das startups BioPrinted e CyclePrinted. Teremos então mais uma mesa redonda amanhã. Despedimos-nos aqui e desejamos a todos um excelente finalzinho de tarde e uma boa noite.